Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu quero falar uma questão que é bastante não compreendida dentro do próprio movimento monárquico, porque as concepções liberais provavelmente tomaram conta da formação da população, as pessoas não têm muito acesso à informação nem nada do tipo. Então eu gostaria de levantar esse tópico, que é sobre o Estado confessional, um Estado católico, sobre como funciona esse tipo em minúcias. As pessoas confundem um Estado confessional com uma teocracia. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, eu tenho dois avisos, né? Primeiramente, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo do meu amigo da Ação Orleanista, o Murilo. Eu vou estar deixando, tem um izinho provavelmente aqui em cima, você clicando nele você já vai ver recomendado aí o vídeo dele. Eu basicamente peguei bastante influência lá, porque qual que é a ideia desse vídeo aqui? Eu não quero falar sobre teologia com vocês, não quero ficar debatendo questões internas da igreja, porque esse vídeo aqui eu quero que ele sirva de base para todos. Seja você católico ou não, monarquista ou não. Então eu quero falar mais de um prisma, vamos dizer assim, civilizacional, uma questão mais técnica e não propriamente religiosa, ok? Um segundo ponto é que eu queria me desculpar com vocês também, eu estava demorando para postar mais vídeos, eu estava reupando trechos de lives que eu fiz, etc., porque as aulas voltaram na faculdade, então eu estava um pouco enrolado. Mas enfim, os preparativos para o 7 de setembro já estão sendo feitos aqui em São José dos Campos e tomados pela Ação Orleanista. No futuro, provavelmente eu vou estar gravando alguns vídeos e postando aqui no canal, justamente mostrando para vocês o que nós estamos fazendo, beleza? Então, sem mais delongas, assistam o vídeo, tá aqui esse adendo aqui, meu perdão aí. A primeira questão que eu gostaria que vocês entendessem é sobre que vocês encarem essa situação sobre um prisma civilizacional. Um Estado, um povo, a nacionalidade, ela precisa de um ponto de partida específico, que é, antropologicamente falando, uma fé. A religião sempre é o ponto inicial, formadora de qualquer povo pelo mundo. Não existe conceito de nacionalidade, de um povo, sem que tenha tido uma religião fundante. No caso brasileiro, quem desenvolveu a civilização no Brasil foi a Igreja Católica. Então, não estou dizendo aqui que você tem que ser católico, se você é católico ou não, isso aí pouco importa. O fato do Brasil ser um país católico é um fato, e não uma questão de se você é ou não, se você concorda com isso ou não, não interessa. Essa aqui não é uma opinião pessoal. Então, quem trouxe a civilização ao Brasil foi a Igreja Católica, quem deu todas as bases das instituições para o Brasil foi a Igreja Católica. A partir de uma religião, independente do povo, surgem dois parâmetros básicos de qualquer civilização. A primeira, a cultura pode ser compreendida de N maneiras, e eu não quero entrar aprofundar tanto assim no conceito de cultura, mas a religião é um ponto de partida extremamente importante para a fomentação desta, e no Brasil a cultura sempre foi muito ligada ao catolicismo. Eu até estou fazendo um trabalho sobre folclore, e é incrível como o catolicismo influenciou o folclore nacional, né? Assim como todos os âmbitos da vida do brasileiro. E o outro pilar é a moral. E da moral ela se desdobra em diversos pontos, mas o que mais relevante para essa discussão aqui é o direito, é a formulação de um código de leis, porque o que a lei tende a fazer, o que o Estado tende a reconhecer? Questões óbvias e nulantes de um povo, um consentimento comum, e transmutá-los de forma institucional. Então, a lei, teoricamente, num sentido saudável de um Estado legítimo, ela sempre estará ancorada em valores pré-nutridos pelo povo através da moral. E nesse caso, logicamente, para o Brasil como um país católico, a sua moralidade foi construída em cima do catolicismo. Então esse é um ponto central. O que é o Estado confessional nesse sentido? O Estado confessional, como o próprio nome diz, é aquele Estado que confessa a religião a qual foi a sua fundadora. Da onde surgiu o seu código de leis, como é que a civilização se estruturou através daquela religião. E por que isso é tão importante? Porque o código de leis, ela busca a justiça e o bem comum acima de qualquer coisa, correto? Então o Estado confessional
ele basicamente está confessando, como eu disse, aquela religião que lhe permitiu o aparato civilizatório que proporcionou o seu desenvolvimento civilizacional. Basicamente, resumindo drasticamente o assunto, é basicamente isto. Mas vamos entrar em outra alçada. Por que que isso é importante? Uma vez que o Estado é confessional, ele está restrito, ele é restringido, independente das metamorfoses sociais que passem ao longo de nossa história. Então a gente pode ter uma democracia suprema, ou seja, se o povo votar, enfim, a gente pode ter uma oligarquia, a gente pode ter uma ditadura. Se o Estado for confessional, ele obrigatoriamente tem que fazer jus a moral, ele está limitado pela moral daquela religião a qual ele foi fundado, ou seja, aqueles alicerces não podem ser desconstruídos. Uma pauta que é, por exemplo, o aborto. O aborto é abominado pela Igreja Católica. Um Estado católico jamais vai levar sequer a discussão legislativa, política, seja o que for, a questão do aborto, porque por definição ele já não deve ser debatido porque fere a moral católica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que um Estado laico, ele se autorregula. Isto é, ele não tem princípios, ele não vai chegar a um ponto onde a moralidade dele próprio vai falar: nesta pauta aqui nós não podemos legislar, nós não podemos transgredir. Para ele, tudo é passivo, desde que seja batizado por algum mecanismo de pseudo-autoridade. Então, uma ditadura, para que ela transgrida temas morais, basta que o ditador leve à frente aquela pauta. Uma democracia, vamos dizer assim, suprema, basta que a maioria da população vote favoravelmente a uma pauta imoral para que torne-a socialmente moral para aquele Estado laico. Uma oligarquia, então, o grupo de interesses que comandam o Estado tem que levar aquela pauta à frente. Não existem freios. O Estado cresce, o Estado se autorregula, o Estado faz o que ele bem entender. Defender um Estado laico é defender que a sociedade pode mutar, transgredir a ética e a moral livremente, dependendo basicamente do grupo dominante daquela civilização específica. Isso é muito perigoso porque gera, obviamente, uma degeneração suscetível da sociedade. Em termos gerais, enquanto um Estado confessional ele tem uma moral objetiva e não relativa, coisa que Dom Bertrand também falou sobre o relativismo moral esses tempos, é importante frisar isso aqui. Para um Estado laico, o certo é apenas a letra da lei. Pouco importa a moralidade por trás daquela lei. Então é uma autocracia, é o pior tipo de despotismo, porque a lei não está ancorada nos sentimentos reais da sociedade, no sentido dos homens que a construíram. Não está ancorada na moralidade, no que é correto, mas puramente em joguetes políticos contemporâneos de momento, e isso abre portas para provavelmente a figura mais pecaminosa da história, que é o que o Estado laico proporciona às nações, né? Ponto importante para se lembrar aqui é que criamos o conjunto de leis baseados na ética, na moralidade do povo, e sem jogar essas questões para relativismos políticos, como eu falei, seja democráticos, oligárquicos, ditatoriais. O ponto central é que criamos um código de leis para nortear o Estado moralmente. A partir do momento que a gente vai jogar a moral no lixo e transformar qualquer coisa em moral, desde que seja validada pelo voto ou pela concessão do momento, nós perdemos a mão. A gente literalmente inverte a situação e permite que o Estado possa fazer qualquer coisa. Ele não tem limites, ele não tem mais freios, ele não tem mais uma responsabilidade histórica com o seu próprio povo. E essa provavelmente é a pior das ditaduras, é a pior forma de adoecer uma sociedade, adoecer um povo. Esse que é o ponto central de um Estado confessional católico.
nós sempre vamos fazer jus às nossas tradições, sempre estaremos interligados como uma sociedade, naquele conceito em que eu acabei de colocar, dos homens passado, presente e futuro, e ao mesmo tempo, de forma alguma, a gente vai transgredir a moral, ela não vai ser relativa, ela vai ser objetiva. Ponto principal para qualquer povo, uma moral objetiva, senão qualquer porcaria pode ser moral com uma ginástica mental aqui ou ali. Dois pontos eu acho que é interessante colocar nesse vídeo aqui também. Um Estado confessional católico é um Estado teocrático? Não. Um Estado teocrático é onde a figura política, a autoridade política, se confunde com a autoridade religiosa. E não é esse o Estado confessional católico. A autoridade religiosa vai ser só a autoridade religiosa e a autoridade política vai ser a autoridade política, não vai ter uma mistura dos dois. Mas, uma vez que a sociedade é forjada sobre uma religião, no nosso caso a católica, logicamente que a autoridade política vai corresponder aos valores religiosos, mas não será comandado pela autoridade religiosa. Um exemplo que eu acho que é bem legal é que existe uma distinção entre igreja e Estado, mas não existe uma separação entre a religiosidade e o Estado. Então, por exemplo, eu não sei exatamente como exemplificar para vocês essa questão, acho que já fica bem claro, mas o Estado ele não vai ser uma teocracia, a igreja não irá governar, a igreja não é o aparato do Estado, mas ao mesmo tempo o Estado não está desvinculado da igreja, porque ele precisa corresponder moralmente às suas ações à igreja que o fundou, né, deu as bases para a civilização fundar este Estado. Esse é o ponto, ele vai partir de princípios específicos, uma moral objetiva, como eu venho pontuando. Então, a autoridade política e a religiosa não vão se confundir. As pessoas atacam as marlianistas por defender o Estado confessional católico, por exemplo, falando que não, vai ter umas novas cruzadas, perseguir os povos, excluir. Não, as liberdades ainda serão de foro individual, como é hoje em dia. E por sinal, o Estado laico da República perseguiu muito mais outras religiões do que historicamente o Estado confessional católico que nós tivemos durante o período colonial e imperial. Então até um contrassenso ficar espalhando essas verborreias de que perseguição religiosa, discriminação religiosa, etc. Não tem nada a ver com isso. E até por isso que eu iniciei esse vídeo dizendo, olha, nós não estaremos falando aqui sobre teologia, um debate sobre como que a Igreja Católica vai fazer. Não, eu quero passar uma visão geral para o afegão médio que nunca teve contato com esse tema, entender o conceito de um Estado confessional católico. Inclusive, o Império, que tinha assim suas fundações até um tanto quanto liberais, ainda preservava o Estado confessional católico. É uma instituição imprescindível para aquele que pensa nas futuras gerações e não nas futuras eleições. Não existe projeto de nação sem pensar num projeto civilizacional. Ficar pensando nas questões do pequeno burguês liberal, isso vai na contramão completamente dos princípios civilizatórios, isso vai completamente na contramão do estadismo, na contramão do pensamento monárquico. Então eu espero que tenha ficado claro o que é um Estado confessional católico. Não confunda com uma teocracia, não será uma assimilação da autoridade religiosa e política, pelo contrário, cada um vai mantendo seu quadrado. E ao mesmo tempo os perigos de não se ter um Estado confessional católico, onde tudo pode ser moralizado, a letra da lei, essa letra fria, gélida, acaba sendo a norteadora moral de um povo. E isso é muito perigoso para a sua degeneração, para a instauração de doenças sociais, um estado de anomia, que é o ponto mais perigoso para uma sociedade, como nós já falamos em vídeos passados. De toda forma, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça também de conferir o vídeo do Murilo. Às vezes a didática dele foi melhor do que a minha. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. E compartilhe esse vídeo nos grupos monarquistas aí de WhatsApp, Facebook e afins, que eu preciso do apoio de vocês, porque eu estou sendo bloqueado nas minhas redes. Enfim, eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Até mais e até um próximo vídeo.